com missões nacionais. Desde janeiro nós estamos esperando o dia que o pastor Júlio chegaria aqui. E hoje ele chegou. O pastor Júlio, eu não me lembrava mais dele, mas já estive pregando na igreja que ele era o pastor lá em Vila Ramos. Quando eu vi ele no carro, esse é o pastor Júlio. Eu não me lembrava mais do pastor Júlio, a pessoa dele, mas é um prazer revê-lo aqui depois de tanto tempo, esperando o pastor. 9 meses nós estamos esperando o pastor, né? Então nasceu agora. Então, mas é uma alegria nós termos o pastor Júlio conosco nesta noite. O pastor Júlio César de Simone, todos juntos, não é da Simone não, ou de Simone, né? Porque a esposa dele chama Vildete, né? Então a esposa dele é irmã Vildete, e ele está acompanhado também da esposa. Gostaria que ela ficasse em pé. E a sua filha Esther, né? Uma serva do Senhor lá e os filhos dele, ele tem mais 2 filhos, muito obrigado. Ele tem mais 2 filhos, Rubens e o Natan, todos os nomes bíblicos, né? Esther, Natan, Rubens. E muitos querem ter um time de futebol, o pastor quase que ter os nomes da Bíblia, né, pastor? Mateus, Marcos, não colocou. A esposa não quis. Então, não, mas é uma alegria muito grande para nós termos o pastor Júlio nesta noite. E já falei para ele que ele tem o tempo que for necessário. A mensagem dele já está lá com o Marcelo. E depois ele estará ministrando a ceia. Então, hoje, graças a Deus, chegou o dia que o pastor Júlio César está conosco. Pastor, seja bem-vindo. A igreja está disposta e esperando o pastor para ouvir. Que Deus possa estar abençoando o pastor como tem abençoado. Conheci a igreja que o pastor lá em Vila Ramos, uma igreja muito boa. Marcelinho, que esteve pregando no Dia dos Homens, já cantou aqui. É o vice-presidente hoje lá. Então nós estamos em casa. Então, pastor Júlio, seja bem-vindo. Eu vou estar orando pelo pastor, depois o pastor estará assumindo o púlpito para a mensagem. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento, Pai. Nós queremos colocar nas tuas mãos o pastor Júlio, como o Senhor tem usado ele em outros lugares, que ele possa ser usado nessa noite para nos trazer a tua mensagem, aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Fica com teu servo, fica com a sua família, com os seus planos, ó Pai, que em tudo o Senhor possa ser glorificado na vida desse teu servo e na vida dessa família. Fala aos nossos corações, Senhor. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Eu vou sentar ali, pastor, porque eu gosto de ouvir e Graças a Deus, igreja. Amém. Deus abençoe. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, que o Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações. Eu me incluo também, porque eu também quero para mim. Que o Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações e que nós possamos, ao sair por aquela porta, não sair do mesmo jeito que nós entramos, mas que o Senhor possa estar nos transformando. Esse é até um desafio que eu gostaria de lançar para você esta noite. Que a partir de hoje, talvez você já esteja fazendo isso. Se você não estiver, que a partir de hoje você faça. Aceitar e permitir que o Espírito Santo comece a transformar a sua vida. Eu fiz um desafio lá na Vila Ramos em 2009. Eu fiquei lá até o ano passado. No ano passado eu saí, me mudei para Mogi e atualmente eu estou sem ministério. Estou ajudando o pastor Altivo. Não sei se vocês notaram, o pastor Altivo veio aqui, ele está enxergando muito pouco devido à doença dele, a diabetes alta. Então a gente fica ali ajudando ele, conduzindo ele muitas vezes. É um privilégio poder estar ajudando um servo do Senhor, e os irmãos orem pelo pastor Altivo, a saúde dele. E atualmente então eu estou ali na Memorial, ajudando ali o pastor. Estou como sombra do pastor Altivo, né? Eu não falo que eu sou o braço direito, porque o braço dele é meio comprido e eu sou pequenininho, então não dá. Então eu fico sendo sombra dele mesmo, né? E que a gente esteja orando e que o Senhor Jesus
possa estar transformando a nossa cidade. E a transformação da nossa cidade, olha o desafio, irmãos. Ela começa com a minha transformação. Ela começa com a sua transformação. Por isso, conforme eu havia falado, em 2009 eu lancei um desafio ali para a igreja de Vila Ramos, baseado na Bíblia. Então não faço nada fora da Bíblia. É cada dia menos eu e cada dia mais Cristo. Baseado no verso que Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Eu gostaria de deixar esse desafio para você, que a partir dessa noite você pudesse todo dia em sua oração falar assim: Senhor, cada dia menos eu e cada dia mais Cristo, para que a gente possa estar caminhando na direção do Senhor Jesus. E Ele vai voltar, né? Nós vamos falar disso na mensagem. Irmãos, como hoje nós vamos ter a nossa ceia, nós vamos estar meditando aqui sobre o tema: um momento transbordante de bênçãos. Esse é o nosso tema. A nossa leitura encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 11, dos versos 23 a 26. Gostaria que a igreja se colocasse em pé. Nós vamos fazer uma coisa. Olha, eu vou ler os versos ímpares. Vai estar ali na mídia, né? Eu vou ler os versos ímpares. A igreja, a uma só voz, estará lendo os versos pares. Só que eu gostaria de fazer um apelo para os irmãos. Preste atenção aqui em mim. Talvez você tenha curso de leitura dinâmica. Não aplique esse curso aqui agora, porque nem todos nós temos. Eu mesmo não tenho. Então leia, vamos ler compassadamente, tá? Para que todo mundo chegue no final do verso no mesmo momento, ok? A versão, né, que está aqui na minha Bíblia também está ali. Então, se você puder acompanhar pelo multimídia, acompanhe, ou pela sua Bíblia, fique à vontade. 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 a 26. No final, nós vamos ler uma tradução pessoal. Sabe o que é isso? Já ouviram falar disso? Tradução pessoal? Você vai falar eu. Por isso que é pessoal, ok? Mas vamos ver aí. 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 a 26. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é meu corpo, que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Agora nós vamos fazer a leitura numa tradução pessoal. Então nós vamos trocar, toda vez que comerdes, nós vamos colocar um pronome pessoal, eu. E eu gostaria que você colocasse bem isso no seu coração, porque cada vez que você participa da ceia, você está anunciando a morte de Jesus até o dia que Ele voltar. Vamos ler ali? Pois todas as vezes que eu comer esse pão e beber esse cálice, anunciarei a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? A igreja pode assentar. Irmãos, nós temos que ter em mente, nós que somos filhos, nós que somos resgatados, redimidos, comprados pelo Senhor, nós que fazemos parte da igreja, do corpo de Cristo,
nós que custamos um preço caro, nós precisamos ter em mente, nós precisamos ter gravados em nosso coração que é extremamente sério participar da ceia. A ceia não é um momento qualquer na vida da igreja. A ceia é um memorial que custou o sofrimento de Jesus. Por que eu estou falando disso, irmãos? Porque às vezes tem pessoas que deixam de vir à igreja porque vão tomar a ceia. Aí, como ele não se acha digno, ele não vem. Ele leva a ceia muito a sério, mas a vida dele não. E tem pessoa que toma a ceia por tomar. É um ritual. Não devemos fazer isso. Nós não devemos participar da ceia despreparados. Nós temos que nos preparar. Nós não devemos participar da ceia descuidados. Hoje é ceia. Cheguei. Nós temos que ter estes cuidados. Mas, pastor, nós vivemos no mundo. Nós vivemos no mundo, estamos aqui neste mundo, mas nós não somos do mundo. Não fazemos parte do mundo, nós estamos no mundo. Veja o que Jesus Cristo falou. João capítulo 17, no verso 15, na parte A: não peço que os tire do mundo. Sabem aqui, capítulo 17 de João, é a oração sacerdotal de Jesus. É aquela oração que Jesus fez ao Pai por mim, por você, por nós. Não peço que os tire do mundo. E depois, no verso 16, Jesus falou: eles não são do mundo, como eu não sou do mundo, disse Jesus. As coisas deste mundo, meus irmãos, querem nos envolver, querem tirar a gente do convívio com Jesus, querem ocupar as nossas vidas, os nossos corações. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Paulo fez uma advertência à igreja de 1 Coríntios, na igreja de Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 11, conforme nós lemos, mas lá no verso 30, ele diz: por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. É uma advertência, irmãos. Nós não podemos, eu vou falar um nome que eu sei que aqui não tem, que eu não gosto de usar exemplo de nome, e de repente tem alguém e todo mundo olha para a pessoa. Então não estranhe o nome, tá? Eu espero que aqui não tenha. Se você for, corrija-se. Crente sujo imundo. Aquele crente que tem um pé na igreja e o outro pé no mundo. Nós não podemos ser desse mundo. Nós não somos deste mundo. Nós pertencemos a um reino celestial. Devemos ficar atentos para essas coisas. Não podemos deixar nos enganar. No momento da ceia, é um momento que nós temos a oportunidade de crescer espiritualmente, porque é um momento que nós nos aproximamos mais do Senhor. O momento da ceia é um momento onde nós vamos receber bênçãos. E às vezes nós, agora eu vou falar aqui, entre parênteses aqui da Igreja Batista, existem igrejas aí fora que espiritualizam de tal maneira a ceia, e a gente racionaliza de tal maneira a ceia. Não pode ser assim, meus irmãos. Nada que trate do mundo material e espiritual pode concorrer como se fosse uma gangorra
Todo mundo aqui já brincou de gangorra, né? Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Nós temos que manter o equilíbrio. Jesus Cristo, ele nos comparou ao sal. Se o sal é pouco, se o sal é muito, pense nisso. Temos que manter o equilíbrio. Nós vamos estar destacando esta noite algumas atitudes corretas deste importante momento na vida cristã, na minha vida, na sua vida. A primeira atitude correta que eu gostaria de destacar: no momento da ceia nós devemos olhar para trás. Nós devemos olhar para a cruz de Cristo e nos lembrar que o pão que foi despedaçado é o corpo de Jesus querido. Olha, ele está penduradinho ali. Que o cálice lembra que o sangue dele foi derramado. Irmãos, o cordeiro que livrava o judeu do pecado, ele não saía dali vivo. Ele era, primeiro era cortada a veia dele e o sangue é parado, e depois aquele corpo ele era completamente despedaçado. Foi isso que aconteceu com Jesus lá na cruz. E finalmente relembrar a morte, olhar para trás para nos relembrar da morte de Cristo, conforme nós podemos ver ali no verso 26, fazer isso em memória de mim. Irmãos, relembrar a morte. É interessante que muitos de nós tentamos esquecer a morte de um ente querido. Não é verdade? Todos nós aqui já tivemos entes queridos: avô, tio, irmão, neto, filho, vizinho, enfim, alguém próximo a nós morreu. E a gente tenta esquecer aqueles momentos tristes. E aqui ao contrário, Jesus pede para que a gente relembre a morte dele. Tem uma frase que foi dita por um teólogo, Warren Wiersbe. Ele disse assim: não é a vida de Cristo nem seus ensinamentos que nos salvam, mas é a sua morte. Eu coloco até em letras diferentes, em branco, que é para destacar um pouco, para a gente ter um pouco mais de atenção. Não foi o que Cristo nos ensinou, não foi a vida de Jesus. A gente celebra, né, o nascimento de Jesus. Aliás, já está chegando, irmãos. Daqui a pouco a gente já está aí no Natal. Nós celebramos o nascimento de Jesus. Nós ficamos empolgados e felizes com os ensinos de Jesus, mas foi a morte dele. Foi aquela morte sofrida de Jesus é que te torna salvo. Não adianta você seguir o ensinamento e nem celebrar a vida. Você precisa participar da morte. A segunda atitude correta que nós precisamos ter: devemos olhar para dentro de nós. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 11 é quase todo falando de ceia, né? No verso 28, na parte A, Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo, olhe para dentro do seu